Fala pessoal, professor Nelson Orsi, vamos lá para mais uma aula. O assunto de hoje é racionalização. O que é racionalização? É um tópico dentro de raízes, certo? Já vimos toda a parte de raiz, já vimos as propriedades, mas quando a gente resolve algumas determinadas expressões, algumas continhas, algumas equações, a gente acaba se deparando com situações como essa, onde aparece a raiz no meu denominador. E aí foi convencionado que não pode ter raiz no denominador, principalmente numa solução final. Então o que nós precisamos fazer? Racionalização, racionalizar. Então o que é racionalizar? É efetuar aqui uma operação de modo que essa raiz que está no denominador desapareça, certo? Então para isso nós vamos usar algumas técnicas. Aí eu até coloquei um lembrete aqui, ó. Raiz de x vezes raiz de x, eu multiplico dentro. E aí vai ficar x vezes x ao quadrado. E aí eu tenho a raiz quadrada de x ao quadrado é x, ou seja, é como se eu estivesse cortando ali o índice com a raiz, né, com o quadrado. E aqui nós vamos usar um pouquinho disso aí. Mas antes, eu tenho que pensar nessa situação. Imagina que eu tenho um número e divido por ele mesmo. Quanto que dá um número dividido por ele mesmo? Dá 1, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. E se eu pegar 1 e multiplicar por qualquer outro número, muda o resultado? Não, né? 1 vezes qualquer número vai dar esse qualquer número. A racionalização a gente vai fazer mais ou menos isso. Multiplicar isso por 1. Mas esse 1, eu falo que esse 1 ele vai ter que estar fantasiado. E aí em cada situação ele vai ter uma fantasia diferente. Então olha o que acontece. Embaixo eu não tenho raiz de 2. O que eu vou fazer para sumir com essa raiz de 2? Multiplicar também por raiz de 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Ó que maravilha! Esse é o processo para sumir a raiz. Usei isso aqui, ó. Eu já tinha essa raiz, multipliquei por essa, fica ela ao quadrado, né? Que é o 2 vezes 2, 4. E raiz de 4 é 2. Certo? Só que eu não posso só multiplicar a parte de baixo, e eu não posso alterar a minha conta. Então o que eu faço? É por isso que eu penso nessa ideia. Se embaixo eu coloquei raiz de 2, em cima eu também vou colocar raiz de 2, ó, porque raiz de 2 por raiz de 2 é 1. E 1 vezes isso vai dar isso. Só que escrito com uma cara diferente, certo? E aí eu multiplico em cima, então 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E aí eu resolvi embaixo, ficou raiz de 2 sobre 2. Dessa forma, eu posso dizer que essa fração está racionalizada, certo? Olha o outro exemplo aqui. O que eu tenho embaixo? 3 raiz de 5. Só que esse número que está do lado de fora, ele já está fora da raiz, então ele não interfere para a gente. Então o que eu vou fazer? Opa, coloquei o igual aqui, tiro o igual. Multiplica, então vou colocar embaixo somente a raiz, o raiz de 5. Só que, como não pode alterar o meu número, em cima e embaixo, o mesmo, certo? E aí olha o que vai acontecer. Esse 3 que estava fora, permanece aqui fora. E eu multiplico só as raízes. Raiz de 5 vezes raiz de 5, então vai ser raiz de 25. E aí quanto que é raiz de 25? É 5. E aí 3 vezes 5 é 15. Olha que maravilha, certo? Aí a gente faz a parte de cima. Então agora eu tenho aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 5. Multiplico raiz, pode multiplicar dentro. Igual eu multipliquei o 5 com o 5, posso multiplicar o 3 com o 5. Fica raiz de 15. E aí raiz de 15 não tem muito o que fazer. Aí eu só vou repetindo. E no final eu cheguei em raiz de 15 por 15. Olha, raiz de 2 por 2, raiz de 15 por 15. É só coincidência, os números podem ser diferentes. E em hipótese alguma eu posso cortar um número que está dentro da raiz com o que está fora, tá ok? Por isso os resultados ficaram dessa maneira, tá? Agora, olha esse outro caso. Eu tenho embaixo raiz cúbica de 5. Se eu multiplicasse simplesmente por raiz cúbica de 5, se eu fosse multiplicar raiz cúbica de 5 por raiz cúbica de 5, eu iria ter raiz cúbica de 5 ao quadrado, né? Ou 25, como eu coloquei aqui. Só que olha o que acontece. Eu vou conseguir cortar dessa forma? Não vou conseguir cortar. Então, olha o detalhe.
era raiz quadrada, multipliquei por raiz quadrada, para poder existir a multiplicação. Quando que existe uma multiplicação, já expliquei na aula de propriedades. Então, qualquer coisa, dá uma recuperada lá. Aqui é 2 e é 2. Aqui era 1 e aqui era 1. Então, quando eu multiplico 1 mais 1, dá 2, que é o 25, que é a mesma coisa que 5 ao quadrado, certo? Como o índice era 2, ele corta, que é o lembrete que eu coloquei aqui, ó. Raiz quadrada vezes raiz quadrada. Então, aqui é 1, aqui é 1, eu estou somando. 1 mais 1, 2. E aí, como aqui era 2, então é como se eu estivesse cortando. Agora, o meu índice é 3, então não resolve multiplicar só por 1 aqui. O que eu tenho que pensar? Aqui, nesse resultado, não pode ser 2. Aqui eu tenho que fazer aparecer 3. Só que para aparecer 3, então o que eu tenho que fazer? Imaginar então que aqui seja 2. Porque daí, 1 daqui com 2 daqui, fica o 5 ao cubo. Aí sim eu posso pensar nessa ideia de cortar, ou seja, chegar com 5 embaixo, certo? Mas aí olha o que vai acontecer em cima. Se embaixo eu estou multiplicando dessa maneira, em cima tem que ser exatamente a mesma coisa. Raiz cúbica de 5 ao quadrado, certo? E aí aqui vai ficar, ó, 5 vezes, então ó, o 5 fica fora, o raiz cúbica de 5 ao quadrado fica ali, ó. E aí, aqui o que pode acontecer? Em vez de eu deixar 5 ao quadrado, eu posso resolver, posso deixar 25, certo? E aí o que acontece? Olha o detalhe, agora eu tenho um 5 fora e um 5 aqui embaixo. Aí eu posso cortar. E aí o que sobra de tudo isso? Raiz cúbica de 25. Certo? Então, ó, eu tinha tudo isso aqui, raiz no denominador, simplifiquei, né, racionalizei e tirei a raiz do denominador. Beleza? Mais um exemplo? Olha aqui, ó. Um exemplo semelhante a essa que acabamos de fazer. Olha o que acontece aqui em cima. Aliás, em cima eu tenho 1, embaixo eu tenho raiz quinta de a ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Para poder multiplicar, tem que ter o mesmo índice. Então, raiz quinta. Só que agora é a ao quadrado. Então, ó, o a ao quadrado quer dizer que eu tenho a. E eu preciso que fique com 5. Então, se eu já tinha 2, para chegar em 5, eu preciso de 3. Então, aqui dentro eu vou ter que colocar um a ao cubo, certo? Para daí a hora que multiplicar, fica raiz quinta de a. Aí, multiplicação de bases iguais, né? A gente soma os expoentes. Por isso, o 2 com 3, que vai dar 5. E aí, em cima, a mesma situação. Raiz quinta de a ao cubo. E aí, então, ó, aqui vai ficar raiz quinta de a ao cubo. E aí, o que acontece aqui é que esse 5 com esse 5 corta. Então, o que vai dar como resultado? Raiz quinta de a ao cubo dividido por a. Tá feito a minha conta. Beleza? Então, ó, se a raiz é embaixo simples, raiz quadrada, é muito mais fácil. Se ela for algum outro índice, eu tenho que lembrar que eu tenho que o que eu vou colocar aqui tem que dar certo para poder cortar, né? Igual aqui era ao quadrado, raiz quinta, precisei de a ao cubo para dar os 5, como se eu tivesse 5a lá dentro e conseguir cortar. Aqui que o bicho pega um pouquinho mais é quando eu tenho embaixo uma soma, ou poderia ser, eu até vou trocar aqui, ó, em vez de soma eu vou colocar um menos. Então, ou quando eu tenho uma soma ou uma subtração com raízes. Observa que nesse exemplo só um tem raiz, aqui eu tenho os dois casos. Se eu multiplicasse somente por raiz de 3, olha o que iria acontecer. Eu vou fazer um rascunho aqui, tá? Se fosse só raiz de 3, o raiz de 3 ia multiplicar por este e por esse. E aí, aqui iria sumir, mas aqui não, certo? Diferente desse daqui, ó. Aqui eu tinha 3 vezes raiz de 5. Então eu podia multiplicar só pela raiz de 5, porque aqui é uma multiplicação, certo? Então, se é uma multiplicação, eu posso usar só a raiz para racionalizar. Agora, voltando aqui, quando eu tenho soma, eu não posso usar só a raiz. É por isso que eu coloquei este outro lembrete aqui. Aqui eu tenho um produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Quando eu multiplico a menos b por a mais b, nós fazemos toda aquela distributiva aqui, certo? E no final, o que eu chego?
diferença de quadrados. Fica o primeiro termo ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, considerando que são raízes quadradas que vão aparecer aqui, a hora que eu elevar esse termo ao quadrado, essa raiz vai desaparecer. Então, esse é o processo que nós vamos usar para racionalizar aqui. Então, ó, tiro por enquanto essa raiz, e aí pensando no seguinte, aqui eu não tenho 2 mais raiz de 3, então aqui embaixo eu vou ter que colocar 2 menos raiz de 3, ó. Aqui é mais, aqui vai ser menos. Só que o que eu faço embaixo eu também faço em cima. E aí a gente pensa, nessa multiplicação, esse por esse, produto da soma pela diferença. Então isso aqui, ó, produto da soma pela diferença. O que que fica? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, ó, quadrado do primeiro, então 2 ao quadrado, menos quadrado do segundo, que é a raiz de 3 ao quadrado. E aí em cima vai ficar, ó, 1 vezes isso aqui. Então, como é 1, repete ele, né? 1 vezes qualquer coisa vai dar isso aqui. E aí, ó, em cima, por enquanto, não tem o que fazer. E embaixo, aí resolvo aqui, ó, 2 ao quadrado é 4 menos, e aí raiz quadrada de 3 ao quadrado é como se eu cortasse a raiz com o 2 ali, né? E fica 3. Ou seja, de tudo isso, o que que sobrou? 2 menos raiz de 3. Aqui 4 menos 3 é 1. Quando 1 não está aqui embaixo, precisa? Não. Então, acabou aqui, ó. Está racionalizado, ó. Era isso, resultou nisso. Certo? Mais um exemplo. Agora eu tenho raiz de 3 menos raiz de 2, né? Ó, lembra que eu troquei o sinal aqui. Então, o que que eu vou fazer? Multiplicar em cima e embaixo, eu pego esses termos aqui e troco o sinal. Era menos, ficou mais. Então, ó, copio em cima, certo? Ó, em cima e embaixo igual. Por que que eu coloquei aqui raiz de 3 mais raiz de 2? Porque eu tinha eles aqui com o sinal do meio de menos. Novamente o meu lembrete. Um é menos, o outro é mais, fica quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então vou colocar aqui embaixo, ó. Então o que que vai acontecer? Só que olha o detalhe, agora a parte de cima, aqui era 1. O 1 vezes qualquer coisa ficava simples. Agora aqui é um raiz de 2. Esse raiz, ó, vou ter que distribuir tudo aqui. Então, raiz de 2 vezes raiz de 3, multiplica dentro, fica raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, opa, essa eu posso resolver direto, né? O raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que 2. Seria a raiz quadrada de 4, né? E tudo mais. Dividido e embaixo. Então, o produto da soma pela diferença fica o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Em cima não tenho o que fazer, raiz de 6 mais 2, lembrando que não posso somar um número com raiz. E embaixo, raiz de 3 ao quadrado fica 3, menos raiz de 2 ao quadrado fica 2. E aí, de novo, eu tenho 3 menos 2 aqui embaixo, vai dar 1, e 1 embaixo não precisa aparecer. Então ficou o quê? Raiz de 6 mais 2 está feito e está racionalizado. Então, ó, as 3 maneiras de racionalizar, conteúdo que aparece bastante em determinadas contas, é extremamente importante e normalmente, principalmente esse daqui, tem muita gente que não sabe como fazer. Então, treina bastante que vale a pena. Valeu? Até a próxima aula!